Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando mais uma das aulas de metafísica. Hoje, discutindo o terceiro texto do Christos Ienaras, do livro Ontologia Relacional. Nós já vamos passar diretamente para o texto, em função do adiantado das horas. Então, eu começo aqui o compartilhamento de tela inteira, e convido o Alan Matoso e o Christopher, deixa eu ver o sobrenome, tampou o Christopher aqui, e o Christopher para, junto comigo, compartilharmos o material. Estudarmos, né? Christopher Felipe Ramos, estudarmos o material. Tá? Ok, já está sendo compartilhado. Aqui o texto em inglês, original, something more than the mood of nature. Algo mais que o modo da natureza, ou algo a mais, né, como está na tradução do Christopher, que é essa aqui. A nossa ideia hoje, Christopher e Alan, é discutir mais alguns pontos gerais, sem ler linha a linha, como nós fizemos nas reuniões anteriores, para que a gente consiga discutir o texto na sua completude, tá bom? Então, algumas coisas a gente vai acabar passando por cima em função do tempo, e outras a gente não vai corrigir, não porque não necessite correção, mas em função do tempo. A gente acredita que talvez os próprios autores possam fazer essa correção a partir do que a gente discutir aqui. Porém, aquilo que nós fizermos, seguindo inclusive a sugestão do Christopher, nós vamos colocar em vermelho no texto, de maneira que assim fica registrado até onde nós conseguimos ir. Eu vou começar pelo título, né? Algo mais ou algo a mais do que o modo da natureza. Eu penso que aqui, né, talvez o ideal seja seguir o comum. Tá? Quando nós falamos algo mais, a gente fala genericamente. Me parece que o Ienaras, da mesma maneira, ele está pensando aqui. O que é esse algo mais? É um plus que vem nesse programa que ele está constituindo de uma ontologia relacional. Ou seja, o termo relação nessa ontologia diz respeito a um tipo de relação mais elaborado, um tipo de relação mais complexo do que a relação propriamente natural ou física, podemos dizer. Então, aqui, Christopher, a minha sugestão é que tiremos esse A, tá? Ótimo. Ficando genericamente apenas algo mais, que, inclusive, é proposital, né? O que é a mais? É justamente esse plus, que, no caso do ser humano, é um exemplo apenas que estou dando, a gente pode chamar de consciência. Né? Que tipos de relações uma consciência implica em termos de novidade, que, por exemplo, a relação entre objetos meramente físicos? Bom, em princípio, nós não sabemos. Que uma vez que a consciência é algo complexo, ela vai tender a ter relações, a produzir relações também complexas. É isso, Alan? Você que estuda a consciência? Pois olha, acredito que sim. Tá. São os universais de Platão, né, professor? Oi? Parece-me que hora você admite os universais,
platônicos, né, que são necessários à sua necessidade, ora você só admite particulares, né? E aí há uma tendência particularista imanentista e uma outra que ela já não é tão imanentista, ela trabalha com o transcendente, no caso, né? É justamente essa dicotomia, mas eu não sei se a palavra dicotomia é boa aqui, mas essa produção, essa erupção do novo, né? Porque, de fato, você está falando, quando é porque, de fato, é isso que você está falando. Agora, quando é que um tipo de relação é mais determinante que o outro? Talvez na história da filosofia, nós quer dizer, os filósofos, eles tenham, em momentos diferentes, privilegiado um tipo ou outro de relação. Quando, na verdade, lendo aqui a partir do Ian Naras, nós podemos também falar de um terceiro tipo, isto é, de um modo de relação que envolve esses dois outros. Então, em algum momento, nós temos essa tendência universal, que eu, particularmente, hoje, eu não chamo mais de universal, eu chamo de abrangente, e me parece que o Ian Naras está nessa linha também, embora ele não tenha esse termo, que eu estou usando como abrangente. Ele usa o termo grego kátalo, que é o mesmo que eu uso, porém, ele traduz por universal, assim como você falou agora. Mas também, por outro lado, essa questão do singular, ele mantém, porque esse universal do qual nós estamos falando, quer dizer, o Ian Naras e o próprio, ele não se opõe ao singular. Todo que a gente leia ele no conjunto. Pode ser? Pode. Por mim, tudo bem. Então, vamos lendo os parágrafos. Tem algumas coisas, um parágrafo ou outro, que eu queria ver com vocês, mas, como eu disse, a gente não vai discutir os detalhes, só as questões mais gerais, tá? Ok. Ok. Quem gostaria de começar lendo? Posso começar? Pode, Ana. Então, fique à vontade, por gentileza. Nós utilizamos a palavra relação com pelo menos duas significações. A primeira significação de relação é enquanto uma correlação de dois ou mais seres dados ou definitivos. A correlação é inferida a partir de uma comparação onde os seres estão localizados no tempo e no espaço, de suas formas e de suas diferenças e características quantitativas e qualitativas. O segundo significado de relação é enquanto ou como um modo ativo através do qual o ser das coisas existentes é constituído, assim como também é o nosso conhecimento de cada coisa existente. Ok. Me parece que aí ficou claro aquilo que o Christopher pontuou. Uma via que a gente pode chamar de universalista. Na história da filosofia também usou-se o nome categorial para falar da ontologia. E uma via particularista, que foi o termo que o Christopher usou, que na história da filosofia chamamos de física. O epicurismo e o estoicismo, por exemplo, podem ser postos nessa linha fisicista ou particularista, enquanto que o platonismo vai ser colocado nessa via universalista. Onde tem essa barra, enquanto e como, talvez aqui, Christopher, eu não vou corrigir agora, a gente pode colocar um ou outro, eu acho que tanto faz, né? Aqui está enquanto barra como, eu acho que depende muito do vocabulário, para não ficar repetitivo, não é? Então, eu não vou corrigir aqui, mas fique à vontade para manter um ou outro, tá? Eu acho que podemos passar adiante. Tudo bem, já.
no que diz respeito ao segundo... Ah, ok, só uma coisa que eu tive tempo de dar uma olhada, esse definitivos aqui, eu fiquei na dúvida se seria definitivos mesmo ou definidos. Porque o que seriam dois Pronto, eu vi também, definitivos? na verdade, na hora que eu li, aqui o Alan estava lendo, eu estava acompanhando. Eu vi que eu errei. Eu acho que eu quis dizer definido, e aí acabei, enfim, dando uma britanizada, né? Mas é definidos, né? Ah, não, então eu já vou corrigir, então, porque eu fiquei na dúvida, porque eu não conferi no texto em inglês, só que também achei meio estranho, mas definitivo, será que é? Então, beleza. Então, já fica resolvido aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, ó, o doutor Bozinho eu já vou corrigir aqui também. Vou deixar em cópia, então. Porque aí casa com esse aqui, né? O comparativo. Então, Alan, se quiser continuar a leitura. No que diz respeito ao segundo significado da palavra relação, o ser da água é constituído por uma relação quantitativa específica entre os átomos de hidrogênio e os átomos do oxigênio. A maneira, o jeito que o ser das coisas existentes, sejam inanimadas ou animadas, é constituído, pressupõe relações de combinações compostas de elementos muito mais simples. O modo da relação de quaisquer elementos constitui... Oh, sir. Peraí. Desculpa. Faltou uma linha lá. Constitui o ser ao modo de sua combinação causal. Determina a identidade de ser daquilo que ser é. Todavia, certos dados são sempre pressupostos, a saber, nomeadamente, os elementos simples que já existem e que juntos constituem a forma específica de ser, a relação concedendo surgimento e emergência à espécie. Então, antes do como da existência, há o que da matéria subjacente. Ok, isso ficou claro para vocês? Algumas coisas mais básicas já estou corrigindo direto, para aproveitar o tempo, tá? Tipo, essa Ótimo, maneira, prof, jeito. ótimo. Fiquem livres para comentar, gente. Acho que esse está tranquilo. Está tranquilo. Porque aqui, na verdade, o que ele está fazendo é basicamente mostrando como que o ser, ontologicamente falando, é subjacente aos entes. Existem os entes, cada um de nós é um ente, o copo é um ente, a água que está no copo também é um ente, mas tudo isso também é relação, de algum modo. Mas, para ser isso, todos nós temos um ser. Ou, melhor, estamos numa certa relação com o ser. A água que está no copo também é um ente, mas tudo isso também é relação, de algum modo. Mas, para ser isso, todos nós temos um ser. Ou, melhor, estamos numa certa relação com o ser. Então, por isso que ele diz, o modo da relação de quaisquer elementos constitui o ser daquilo que ser é. Isto é, aqui nós temos que ver o texto no inglês, mas o que está sendo dito? O ser, ele é o elemento constitutivo das coisas que são. Mas, para que o próprio ser seja isso, ele é constituído por um certo modo de relação. Ele é um certo modo de relacionar-se das coisas. E por isso que tem anteriormente essa pergunta, o quê? Segundo Iannardes, antes do como da existência ao quê da matéria subjacente. O como tem a ver com a existência,
mas o que tem a ver com o ser dessa existência. Pode continuar? No capítulo que eu traduzi, ele fala um pouco mais também sobre o como e o que. Uhum. Tá, a coerência semântica e linguística do termo ontologia relacional permanece em suspensão se procurarmos no significado de ontologia algo mais do que a localização de um modo de existência. Ok, então veja, o que ele está pretendendo aqui? Ir além da localização de um modo de existência. Por mais que essa seja a existência dos seres humanos, ou a existência de animais ou de coisas inanimadas, por exemplo. Mas se pretende algo mais do que isso. Ou seja, chegar ao ser mesmo da coisa, ao nível dessa ontologia relacional. Pode continuar? Há duas proposições de duas áreas epistêmicas diferentes campos de experiência que se referem a algo mais do que a localização de um modo na significação da relação. A primeira proposição provém do campo da pesquisa epistêmica em metafísica, especialmente da teologia da Igreja Cristã, e declara que Deus é amor. A segunda proposição provém da experiência da psicologia clínica e afirma que o sujeito racional nasce no lugar do outro. Ok. Aqui tem uns probleminhas. Mas vamos lá, é uma coisa muito complicada aqui. Então, há duas proposições de duas áreas epistêmicas diferentes, de diferentes campos da experiência que se refere a algo mais. Que algo mais é esse? Né? Aqueles âmbitos da relação. É a teologia cristã. Eu também não sei, Cristo, se está exatamente assim, da teologia da igreja cristã. Eu acho que valeria a pena só colocar da teologia cristã. Mas, dependendo de como esteja lá, no original, fica como está lá. Né? É provável também que possa ser um pouco... Eu acho que teologia cristã é melhor mesmo. né? Porque, embora ele seja um ortodoxo, aqui é uma área mais além, né, da divisão de igrejas. Então, eu vou tirar o da igreja, tá? Isso. Sem problema, aqui eu já tirei. Ótimo. E nesse campo, né, se declara que Deus é amor. Aí tem a notinha. Ok. A segunda proposição vem da experiência da psicologia clínica. Na verdade, é da psicanálise. Eu não sei como é que está no texto em inglês. Como eu disse, dessa vez eu não cheguei a ler antes da aula. Vamos dar uma olhada aqui. Que é a teologia, a segunda proposição, ele fala da psicologia, mas eu proponho te mudar, porque o Ian Naras quer falar aqui de Lacan. Tá? Essa é uma tese lacaniana. O sujeito nasce no campo do outro. Então, aqui eu vou mudar para psicanálise em função do conteúdo, do contexto aqui ser Lacan, tá? Não em função do inglês propriamente dito. Embora eu não sei como que está no grego. Vamos até o clínica aqui, só para... Nasce no campo. Ô, Cristo, aqui também eu vou fazer uma modificação, porque nas traduções do Lacan, se traduz ali por campo. No francês é champ. Tá? Aqui no inglês está como?
place, tá? Que pode ser lugar, né? Mas no francês é champ. Ó, abri errado, tá vendo? Olha só. Aqui. Então, nasce no campo. Essa é a parte que eu gosto, Cristo, nesse texto. Então, veja, tanto a teologia quanto a psicanálise estão trabalhando a partir desse plus, né? Desse algo mais. Aqui, essa nota 14 é justamente o seminário do Lacan. O sujeito início se inicia, começa no campo do outro. Ali, depois, a gente faz uma correção melhor, Christopher, com base no texto. Aqui é o seminário... Aqui é o 2, né? Aqui é o 2. Mas no 11 também. Ah, não, aqui está 2, mas é 11. Isso aqui é 11 ou é 2 no seu texto? Aqui é 11, tá? Ali parece 2. Vou corrigir aqui. 11. Tá. Na nota, prof. Oi? Na nota de rodapé? Isso, porque aqui é o livro 11, não é o 12. Ah, tá, eu devo ter visto errado. Isso. Não, você vai até a 10, depois o Cristo lê algumas e eu leio outras, tá? Vamos dividir. Aí, quando eu estiver lendo, vocês comentam. Lê para nós. Na primeira proposição, a palavra amor claramente refere-se a um significado diferente daquele empregado, utilizado cotidianamente. O amor aqui não significa uma forma ou uma qualidade do comportamento que normalmente está em evidência em expressões tais como estar pleno, repleto de amor, ou demonstrar amor, e assim por diante. A despeito de seu caráter semiologicamente referencial, dado, relacional, a palavra amor funciona nesta proposição particular como uma definição. Ela define aquilo que ou o é a realidade do ser, antes de qualquer manifestação da atividade ou determinação do comportamento. Uhum. Continuo. Não, vocês têm algo a comentar? Eu só uma dúvida aqui, o Christopher, como se colocou, olha, tais como estar pleno de amor ou demonstrar amor. Por que o estar não está dentro das aspas? Vamos ver aqui. Full of love. Tá. Aqui não tem, né? Full seria pleno, né? Isso. Repleto. Não, eu falo só das aspas. Né? Mas é porque aqui não está. Coloquei Né? agora aqui, tá? Eu, na verdade, esqueci. Aí eu tiro o repleto, vou deixar o pleno. Isso, como eu fiz lá também. Não, então você está assim, porque aqui o show, né? Não, ok, fica desse jeito então. E aqui é como está lá no dele. Ok também. Uhum.
Lá no Teologia, ele colocou Teologia da Igreja Cristã mesmo. Então, eu acho que nós vamos voltar lá naquele, Christopher, porque pelo menos se nós estamos seguindo o inglês, né? Vamos fazer como está lá. Tudo bem, prof. Eu entro numa dúvida aqui. Que quando o Lacan fala da experiência, ele vai direto à experiência psicanalítica, né? E falar de psicanálise clínica é a mesma coisa que falar de psicanálise. Então, eu acho que eu vou ver esse aqui também. Vou deixar só psicanálise. Porque, como ela é técnica, ela já implica isso. Vamos lá, Alan? Bora. Esta proposição. Esta proposição particular refere-se ao ser de Deus, que jaz inteiramente fora das capacidades epistêmicas humanas. A Igreja Cristã afirma, com constantes repetições através de sua prática litúrgica, que o Deus a que se refere é inexpressível, inconcebível, invisível, incompreensível. Contudo, ao mesmo tempo, a Igreja define o ser desse Deus como enquanto amor. Não que a existência de Deus preceda seu amor, a qual se seguiria então como uma propriedade. Uhum. Ou seja, se a existência de Deus precedesse o amor, é isso mesmo? A qual? Não é o qual? Aqui eu creio que ele está falando do amor, não? Se o amor fosse posterior à existência de Deus, o amor seria uma propriedade dessa existência. Seria uma espécie de transcendental. Mas, na verdade, não. Essa existência coincide com o amor, né? Ela é o próprio amor. Então, na verdade, seria o qual. Vamos ver lá no inglês? Não, qual que é? Não é aqui, né? Which. Which refere-se a amor, tá? É o mais próximo ali. Ou uma característica não que ele primeiro é. É que which em inglês aplica-se a objetos e seres que não são pessoas humanas, no caso. Né? Então, ele entra na coisa do it, né? Só que é um referencial, né? Que ou qual. Você teve dúvida aqui, Alan? Ou seja, ele está falando, não é que Deus primeiro é e depois ame, mas, ao contrário, que o que Deus é, seu ser real, só pode ser definido como amor. O ser de Deus é amor. Então, quando nós dizemos Deus é amor, nós não estamos dizendo que o amor seja uma propriedade do ser de Deus.
mas que o ser mesmo de Deus é amor. Ok? Mas aí aonde que a gente faz a correção, prof? Não tem. Não? Não tem, Porque ele só está explicando. Entendi. A única correção que eu fiz foi essa aqui, ao invés de enquanto, por a como. Ok? Vamos mais um pouquinho, Alan. Tudo bem. Ok. Já pulo para o próximo ali. Isso. No contexto específico em que está dada a declaração Deus é amor, poderia ser uma metáfora, uma alegoria ou uma instância da metonímia. A proposição, a afirmação não está posta ou situada no interior de uma análise sistemática e logicamente coerente do problema ontológico. Todavia, a declaração ou afirmação está situada no interior da linguagem de o discurso cristão configurou desde o início com o intuito de transmitir, comunicar a significação das definições ontológicas. A linguagem das primeiras fontes escritas da tradição eclesiástica cristã de seus textos sagrados, embora não a linguagem de uma análise racional, sistemática, provia um material conceitual já preparado ou pronto, pré-produzido, a partir do qual, subsequentemente, no curso da história da filosofia, uma proposição mais plenamente ontológica foi construída. Tá. Então, vamos ver aqui. Aqui são só pequenas correções, porque ele está tratando da proposição, mas como uma proposição vem a ser na história da filosofia. Aqui eu tenho algumas dúvidas também, tipo, seria melhor transmitir ou comunicar? Como se trata de um discurso, vamos falar em transmitir. Vamos entrar no mérito por conta do tempo. Alguma dúvida quanto a essa passagem? Não, prof, eu estou acompanhando e corrigindo também. Vou ficar já pronto. Fui preparado a ideia de que não foi usado. Agora, aqui eu tenho dúvida. Lá está no pretérito ou no futuro do pretérito, Christopher? Aqui na última linha. Was constructed. Que foi, então, né? Está no passado, foi construída, was. Isso. Was constructed. Se fosse futuro do pretérito, seria has been, ou had been, né? Vamos ver aqui o foi. Would have been, ou algo do gênero. Alan, fique à vontade. Se com a definição Deus é amor, enquanto nosso ponto de partida, procuramos por uma definição correspondente do que a humanidade é, do ser humano antes de qualquer manifestação de atividade ou determinação do comportamento. Quais fórmulas linguísticas nós poderíamos propor que sejam semiologicamente consistentes com a experiência ordinária? Eu ofereço essa proposição definidora. A humanidade é a natureza com acidentes. Ok. Professor, só uma observação
Sim. No parágrafo anterior, tem um momento ali que eu coloco assim: todavia, a declaração está situada no interior da linguagem e que, na Tá, verdade, do discurso. eu não sei, eu acho que seria que o discurso cristão configurou desde o início com o intuito de transmitir a significação das Ou então definições que, aí tem que ter um que. que No nosso caso, tem que ter um que. Colocamos o que, então? Uhum. Vamos ver aqui como é que está. No anterior, né? Não. Acho que é meio difícil passar esse negócio aqui. That Christian speech. Uhum. aqui está, ó, has shaped, que é o present perfect, né? Uhum. É o passado perfeito que eles chamam, né? Teria moldado ou tem moldado, né? Has. Mais ou menos isso. Só mais um minuto. É isso mesmo, então. QO. Uhum. Que o discurso cristão configurou. Que a configuração é bem isso, né? Você vai dar uma figura para esse discurso. Tá? É um conjunto de formas, né? Isso. Podemos avançar? Uhum. Natureza. Natureza significa... não, Alan, só um minutinho. Só um minutinho. Esse 3.3 está claro para vocês? Para mim está tranquilo. Está tranquilo? Para você também, Cris? Se tiver, Tá a gente avança. Tranquilo, vamos. Então, vamos lá. Uhum. Natureza significa um dado modo comum de existência de uma espécie uniforme de coisas existentes, de seres de uma espécie em comum. Acidente significa uma versão parcialmente modal do modo comum de qualquer natureza. Ok, aí deu tilt, né? Não, mas também é simples. Então, natureza é um dado modo, ou seja, é uma maneira determinada. Né? Um dado modo comum. Um modo comum dado de existência de uma espécie uniforme de coisas existentes. Substância, por exemplo. Justamente. Embora aqui ele não quer fazer o discurso da substância, por isso que ele não disse substância, né? Porque você pode ter outras espécies uniformes de coisas existentes que não sejam necessariamente substâncias. Pode ser relações, que é o que ele está querendo propor. Por isso que é uma ontologia relacional. Senão seria uma ontologia substancial. Entendi. Tá? De seres de uma espécie em comum. Ou seja, há um modo comum de existência de uma espécie, então esse modo é da espécie, e nessa espécie há coisas existentes. Ou seja, há seres de uma espécie em comum, que é o dessa espécie aqui. Já o acidente é um modo
desse modo. É uma maneira como esse modo comum pode ser visto, percebido, tematizado, tá bom? Ou seja, uma versão parcialmente modal do modo comum de qualquer natureza. Vamos pegar o ser humano. O que é o ser humano para vocês? Não precisa responder. Agora, o que é o Alan? O que é o Christopher? O que é o Manuel? É uma versão modal, parcial desse modo comum de ser humano. Ok? Ok. Aqui nós estamos passando, porque não tem coisas para corrigir, né? Assim, do texto em si. Humanidade. Humanidade é a natureza com acidentes. A humanidade é a natureza com acidentes significa o seguinte: aquilo que a humanidade é pode ser definido como um fato existencial de um dado modo, pré-determinado, não autogerado. Um modo que diferencia a humanidade de cada outro ser. Todavia, em cada ser humano particular, um modo comum da natureza humana é realizado existencialmente com acidentes, isto é, com as diferenças qualitativas ou diferenciais que constituem a singularidade de cada sujeito humano. Perfeito. É o exemplo que eu acabei de dar. Ok? Sim, só reforçou ali, né? Isso. Sim. Então, podemos continuar. A partir dessas definições, Deus é amor, a humanidade é a natureza com acidentes. Nós inferimos, noeticamente, dois sentidos do verbo ser, duas possibilidades existenciais. A primeira, ser deveria possuir seu princípio causal na natureza, num modo dado, pré-determinado que não é autogerado e, portanto, necessário. A segunda, ser possui seu princípio causal em si mesmo. Ele define a si mesmo existencialmente enquanto liberdade de qualquer predeterminação. Ser transcendente a atomicidade ser transcende a atomicidade definitiva natural e existe enquanto uma disposição livre em direção à relação e oferecimento de si. Isto é, ser existe enquanto amor. Que também é o outro nome para relação. Essa coisa do amor aqui é o Eros, tá? E esse Eros vai ser desejo pela vida como relação. É uma das definições que ele dá de amor. Tá? Aqui está claro para vocês também, nesse início? Sim. Para mim, tá. Ok, então. Só teve uma hora aqui que me parecia um pouco confuso. Inferimos noeticamente dois sentidos do verbo ser, duas possibilidades existenciais. A primeira, ser deveria ser. Mas aqui, como tem essa vírgula, né, ele está dando uma parada, quer dizer, conforme a primeira, então é só um modo de leitura. A palavra ser precisa ficar Ficou assim, ó. No original. A partir dessas duas definições, Deus é amor, a humanidade é a natureza com acidentes, nós inferimos, noeticamente, dois sentidos do verbo ser, duas possibilidades existenciais. A primeira, ser deveria possuir seu princípio causal na natureza, no modo dado, pré-determinado, que não é autogerado, e, portanto, necessário. A segunda, ser possui seu princípio causal em si mesmo. Ele define a si mesmo existencialmente enquanto liberdade de qualquer predeterminação. Ser transcende a atomicidade definitiva natural e existe enquanto uma disposição livre em direção à relação e oferecimento de si. Isto é,
ser existe enquanto amor. Agora, Cristian, a minha dúvida aqui, dando seguimento, é esse e, portanto, necessário, ele se segue de não é autogerado, e aí deveria ser lido, e, portanto, não é necessário, ou ele segue de pré-determinado, tipo, no modo dado, predeterminado, que não é autogerado, mas é necessário. Aqui ficou uma ambiguidade do que segue esse necessário. Ele segue o pré-determinado ou o não é gerado? Acho que a afirmação aqui viria primeiro, né? Viria, digamos assim, que ele é pré-determinado, não autogerado, e, portanto, por ser pré-determinado, ele é necessário. Né? O pré-determinado é porque, na verdade, o pré-determinado fica parecendo que ele é uma determinação, né? Quando, na verdade, a gente está falando de outra coisa, né? Que não é exatamente da determinação, mas de uma anterioridade, né? Pois então, no português está tá ficando ambíguo, né? É o 3.4. Então, aqui, ó. Tá esse and therefore. Talvez esse therefore, portanto, ali que deu confusão. Quais outras alternativas ao portanto para therefore? Therefore, no entanto, portanto. No entanto. No entanto. Para dar sentido, ó. Pré-determinado, que não é autogerado, e, no entanto, necessário. Porque o portanto parece uma confirmação do não autogerado. O que você acha? Percebe que aqui é ambíguo? Modo predeterminado que não é autogerado. Oi? No entanto, não autogerado. Não, e no entanto, necessário. Necessário. Aqui para o therefore. Aqui, ó, um modo dado, pré-determinado. Talvez aqui a gente não precise colocar as duas coisas. Não, precisamos colocar. Pré-determinado, não autogerado e, no entanto, necessário. Nós precisamos. Eu acho que uma vírgula aqui daria mais sentido. Que não é autogerado. Alan, ajuda aí, Alan. Olha, eu não faço ideia, sendo sincero. Eu tô tendendo para um no entanto ao invés de portanto, Christian. Eu coloquei assim, ó. A primeira ser deveria possuir seu princípio causal na natureza, no modo dado, pré-determinado, não autogerado e, no entanto, necessário. A segunda
ser possui seu princípio causal em si mesmo. Eu acho que aquele que podia ficar. Agora, aqui o no entanto fica melhor mesmo. Mas deixa eu voltar lá ao inglês para ver o que. That is not. É um modo pré-determinado que não é autogerado, mas ele é pré-determinado. Eu manteria o que tá? Já arrumei aqui. Tá? Eu manteria para dar ênfase. Mas aqui fica o no entanto também para dizer que isso aqui refere-se ao pré-determinado e não ao não é autogerado, porque, na verdade, não há autogeração desse ser. Ele é e pronto. Por isso ele é necessário. Já aqui há, né? Mas aqui não tem dúvida. A não ser que vocês tenham alguma dúvida e queiram falar. Você continua lendo, Alan? Pode ser. Uhum. Calma aí que eu... 3, 4, 1. A partir dessas duas definições, nós inferimos noeticamente duas possibilidades existenciais. O fato de ser é constituído tanto com base na natureza ou com base na relação. Talvez aqui, já que tem um tanto aqui, Cris, colocar quanto no português, né? Porque se aqui for mantém o ou, tem que ser ou com base na natureza ou com base na... Mas me parece que ele está falando tanto quanto, né? Aqui é só isso. Pode continuar. A constituição ou realização do ser com base na natureza significa que os dados materiais, simples elementos químicos, são correlacionados e agrupados num modo específico, uma vez dado, a partir do qual emerge cada espécie parcial, eidos, daquilo que existe. Cada uma das realizações atômicas, hipóstases, de cada espécie constitui um modo único, dissemelhante e irrepetível da existência da espécie. Se a espécie constitui uma particularidade do modo de realização do ser, em comparação com outras espécies, cada espécie hipostasiada constitui uma diferença no modo de realização do ser em comparação com as outras hipóstases da mesma espécie. Ok, aqui o problema são algumas palavras em grego, né? Eidos, que é o termo para forma, que aqui ele está usando como espécie parcial, espécie determinada, né? A hipóstase, que aqui está traduzindo realização atômica, realização específica. Mas, considerando isso, também não há muito segredo. Passamos adiante ou vocês carecem de alguma discussão mais aprofundada aqui? Alguma dúvida? Por mim, dá para seguir. Christopher? Sim, eu estou assim, entendendo que ele está trabalhando de algum modo com as categorias, né? Com as categorias, mas aqui principalmente com esse elemento agora da realização da relação, né? Da relação na espécie. Então, continua, Alan. Em cada espécie, a diferença hipostática está dada, é mórfica funcional.
apenas na humanidade que ela também é operativa, isto é, produtiva, criativa com base na diferença. Ok, se quiserem comentário, comentem, senão a gente passa adiante. Mórfica funcional quer dizer, ele tem uma forma e um funcionamento diferenciado. Isso em tudo. Mas na humanidade também tem um aspecto operativo, isto é, com essa funcionalidade e essa forma da diferença hipostática da nossa realização enquanto seres, nós produzimos, nós criamos com base nisso. Nós não somos apenas elementos da realidade, nós criamos realidade. Uhum. Tanto a particularidade do modo existencial que constituiu a espécie, ou a diferença que lhe especifica, quanto o modo da diferença da hipóstase, são realizados, constituindo um fato existencial, com base na base da natureza, a partir da pressuposição dos dados materiais da natureza. Os termos ou esquemas planta através dos quais a natureza material é acionada, Essencialmente. acionada existencialmente, todavia, o logos, modo da diferença de cada hipóstase humana em particular, embora seja existencialmente efetivado pelas operações, energias da natureza material, é definitivamente diferenciado das constantes existenciais das operações naturais. A hipóstase constitui uma diferencialidade operativa e criativa Isto é. produtiva, isto é, criativa e produtiva, no que diz respeito à uniformidade modal da espécie. Uma diferencialidade que significa, estabelece margens claras, limites claros a certa liberdade das necessidades naturais. Agora minha língua travou um pouco. Tá, aqui está um pouquinho confuso, mas se fizer uma limpeza em alguns pontos, fica mais fácil. Então, aqui, o com base na base da natureza. Aqui eu vou dar uma olhadinha lá, porque são duas coisas diferentes. Aqui eu tive feito uma correção, mas aí especifica mesmo. Ou a diferença que ele especifica. Agora, esse quanto parece estranho, a não ser que nós tenhamos aqui uma continuidade, aí que é a dificuldade do texto. Tanto a particularidade tal, quanto o modo da diferença, aí tem que ter um verbo. Onde que está esse verbo? Isso. A gente não está encontrando. Então está meio truncado. Tanto a particularidade do modo existencial que constitui a espécie, ou a diferença que ele especifica, quanto o modo da diferença da hipóstase são realizados com base na natureza. Aí, isso, esses são aqui. Agora, talvez esse ou não precise, essa vírgula aqui não precise, então. Aí sim, ó. Tanto a blá, 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 quanto... Aí sim, tá? Então, a particularidade e o modo. Tá? Agora, isso aqui está no texto, né? Constituindo um fato existencial. Isso está lá. Com base na base da. Vamos ver isso aqui. Aqui. Tá. On the basis of nature, with the presupposition of the material givens of nature. Uhum.
Sobre a base da natureza. Aqui é melhor sobre a base, porque a natureza é uma base, né? Se colocar só na base, fica estranho. Na base como? Né? A natureza que é uma plataforma. Sobre a base. E aqui, ó, a partir da pressuposição dos dados. Quer dizer, os dados estão sob. Então, isso aqui, a particularidade e o modo da diferença está sobre. Perfeito, agora. Uhum. Os termos ou esquemas, esse planta aqui é planta no sentido de planta... De design. Design, né? Eu acho que não precisaria. Blueprints, né? Que seriam essas impressões, né? Os termos ou esquemas. Blueprints. É como, tipo, a blueprint, ela é, em princípio, a nossa identificação, né? Com o dedo que a gente... Não sei como é que dá o nome para... Eu penso biométrica, uma identificação biométrica. Eu acho que a gente pode colocar termos ou esquemas direto. Porque aí pode ser qualquer coisa, inclusive planta. No sentido que você colocou. Ou seja, o que são esses termos ou esquemas? Esses dados. Né? Só que aí esse os... aqui seguimos exatamente como está lá, então aqui não tem como. Eu acho que uma diferencial de que significa. Eu acho que ela mais estabelece do que significa, né? A relação é mais concreta do que simbólica só. Estabelece limites claros. Estabelecer margem, né? Eu acho que não... Acerta a liberdade das necessidades. Aqui é margens. Eu vou inverter, então, aqui. Que é o contrário do que eu coloquei. Vamos ver lá, peraí.
Isso é estranho, né? O que significa margens claras? O que estabelece margens claras? Não acho que significa. É que seria assim, é como constituir limites, né? Consolida, só que isso parece que envolve um processo de significação, né? Uhum. Então, a produção de limites por meio de significação, ou de uma diferencialidade significativa, né? De uma percepção da diferença. Pois é, o que ele quer dizer com tudo isso, né? A differentiality that signify. No que diz respeito à uniformidade modal da espécie, uma diferencialidade que significa, ou que, né, que dá sentido, significado, a margens, a limites claros para uma certa liberdade, para que a gente fique liberado das nossas necessidades naturais, né? Freedom from natural necessity. Estou tentando uma alternativa aqui, porque no português o sentido fica diferente dentro do que ele quer dar. É quase como se ele estivesse dizendo assim, que quer dizer que, né? Quer dizer que isso implica em, né? No que diz respeito à uniformidade modal da espécie, uma diferencialidade que quer dizer ou implica na consolidação de margens ou de limites de uma certa abertura, né? De uma margem de ação para uma certa liberdade das necessidades naturais. Eu gostei desse implica. O que significa imagens claras? O problema é a metáfora, né? Ele quer dizer que há uma margem, né, no sentido de amplitude, né, que nos concede certa liberdade em relação às necessidades naturais. Eu vou colocar o para uma aqui, igual está lá no inglês. Que implica, que significa margens claras. Eu acho que aqui, se colocar o que implica, fica melhor agora. O que vocês acham? Que implica margens claras para uma certa liberdade das necessidades naturais. Ou seja, como que nós podemos nos libertar das necessidades naturais? Sim. Através da criação de certos... da determinação de certos limites da nossa própria ação, ou da diferenciação do modo próprio de nossa ação.
Então, nós marginamos, quer dizer, nós criamos margens, não limites claros, mas margens claras. Isto é, a margem, ela em si não é clara. Mas eu sei onde começa e termina uma margem. Agora, eu não sei até onde ela vai, enquanto margem. Está claro isso para vocês? Sim. Porque ele é algo mais concreto do que um limite, né? É mais fluido, né? Isso, justamente. Eu manteria isso, implica margens claras para uma. Qualquer coisa a gente pode voltar no futuro e dar uma melhoradinha. Vamos continuar até terminar, gente? Só que um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá, Alan. Uhum. Partindo-se dessas duas definições... pensei que já tinha lido essa. Partindo-se dessas... Leu lá atrás, mas agora está repetindo. Isso que bugado. A partir dessas duas. Agora, partindo dessas duas. Partindo-se dessas duas definições, Deus é amor, a humanidade é a natureza com acidentes. Nós inferimos, noeticamente, duas possibilidades existenciais distintas. Primeiro, ser não criado, que está livre de qualquer predeterminação da natureza ou essência, com a liberdade de manifestar a si mesmo como amor, autovolitivo, referencialidade autotranscendente de oferta de si ou relação. E dois, ser criado que está sujeito a prescrições que constituem necessidades de limites existenciais, mas com algumas possibilidades de liberdade relativa, o que significa dizer de referencialidade autotranscendente ou relação. No espaço lógico que determina o significante antropos, ser humano, nós também incluímos as possibilidades de uma referencialidade autotranscendente, liberdade existencial relativa, que sempre são tomadas operativas pelas operações naturais da racionalidade autoconsciente. Tornadas, que fala aqui. Tornadas operativas pelas operações naturais da racionalidade autoconsciente e da diferença criativa, como uma relação ou convite à relação. Alguma dúvida aqui? Eu não. É você, Alan? Podemos passar adiante? Acredito que sim. Acho que dá para pegar. Aqui, infelizmente, ele está indo no âmbito da metafísica tradicional. Ele fala que não, mas aqui ele está acaba ficando, criando um âmbito do divino, o ser criado, e outro do ser criado, né, outra criação. Ele entra na órbita de Tomás de Aquino e do Escoto. Pode continuar. A racionalidade autoconsciente e a diferença criativa produtiva marcam os limites ou fronteiras das possibilidades da liberdade existencial relativa. Elas são particulares que diferenciam o ser humano de cada outra coisa existente no mundo. Elas tornam o ser humano superior, com vantagens em termos de capacidades existenciais, em comparação com outros seres existentes, de acordo com o nosso julgamento, juízo humano racional. Com essas particularidades de uma liberdade relativa, assegurada por nossa aparência, nós construímos uma ascensão analógica comparativa ao espaço lógico da significação da palavra Deus. Nós recebemos a liberdade de Deus como absoluta e, consequentemente, seu ser, como naturalmente indeterminado, por natureza ou essência. Isto significa dizer, enquanto não criado. Né?
Utilizando-nos das possibilidades de nossa semântica linguística, nós dizemos, afirmamos, que a liberdade da natureza, liberdade relativa e, portanto, também absoluta, é efetivada, realizada existencialmente enquanto relação, como uma referencialidade autotranscendente ou amor. Ok, muito bonito, né, esse texto. É. Pelo menos para quem concorda com ele. Mas é bonito, independente disso. Aqui tem algumas dúvidas, eu pessoalmente, então vamos olhar lá no texto original, julgamento ou juízo humano. Esse é o 351. O problema é a palavra humano, né? Como que fica melhor, julgamento humano ou juízo humano? Não sei porque o nosso... Ele não precisava ter colocado esse... o nosso não é dele. Judgment. Bom, eu vou colocar julgamento, que parece mais amplo do que juízo. Se quiser. Ok? Juízo é mais específico. Dizemos, afirmamos. Nós afirmamos. Nós dizemos. Eu acho que dizer aqui é melhor. O afirmar tem a ver com as proposições. Agora, esse nós não é ele, né? Tudo bem. Tá, vamos lá. Estamos acabando, gente. Racionalidade. Alan, tá aí? Eu tô aqui. Podemos? Pode. Ali na efetivada, realizada, eu deixei efetivada, não sei se... É verdade, perdão, eu não tinha colocado. Aqui eu não corrigi. Você colocou efetivada? Eu deixei efetivada, na verdade. Então, beleza, vamos manter. É praticamente sinônimo. Então, vamos lá. 352. A racionalidade autoconsciente e a capacidade em ser criativo, isto é, ser produtor da diferença, são as únicas qualidades da liberdade existencial que nós conhecemos. Esta liberdade existencial é uma liberdade das pré-determinações, ou necessidades da natureza, ou essência. E por essa razão, nós também sabemos que suas qualidades são realizadas, efetivadas,
e manifestadas enquanto fatos da relação. Nós julgamos essas qualidades como superiores a qualquer outra possibilidade conhecida pela experiência, e nós atribuímos a elas de modos, e nos atribuímos, não é nós mesmos, nós atribuímos a elas de modo supremo, uma liberdade existencial absoluta, a Deus. Esta ascensão, anagoge, não prova a existência de Deus. Aquilo que efetivamente existe é conhecido pelos seres humanos através da experiência da relação, não meramente enquanto um conceito intelectual. Portanto, as ascensões moldam as semânticas linguísticas capazes de, eventualmente, expressar a experiência histórica da relação. Muito bom. Aqui, Cristo, é manifestas ou manifestadas, como leu o Alan? Eu coloquei manifestas. Então, talvez aqui São efetivadas. seria melhor efetivos, né? Para ligar uma coisa com a outra. Vamos ver aqui. Aqui, ó, realizadas e manifestadas. Estranho tá assim no inglês. Eu coloquei manifestas como sinônimo de manifestada, né? Eu não sabia se era manifestada ou manifesto. Realizadas e manifestadas. Lá mais em cima, também está realizada existencialmente. Eu não sei, Cris, eu estou achando que é mais realizada do que efetivada, viu? Agora eu relendo ali. Porque o efetivada, no fundo, ele já existe, só não está efetivo. Mas já existe em si. Nesse caso, é algo que já existe em si ou não? No caso de Deus, sim, mas no caso da liberdade existencial, acho que não. Então, acho que realizadas e manifestadas, enquanto fatos da realização. Porque para ela ser manifestada, ela tem que existir. O manifestadas é praticamente um sinônimo de efetivada. Então, não faria sentido ele escrever efetivada e manifestada. Então, eu vou colocar aqui realizadas e manifestadas, por conta que está no pretérito, não está em geral, tá? Enquanto fatos da relação. Porque no inglês há um outro termo para efetivado do que o realized, não tem? Released, mas released é liberto, é liberado, né? Liberar. Tá, então, nessa passagem anterior, vamos deixar efetivada, mas nessa segunda, porque tem o manifesto junto, vamos deixar realizadas e manifestadas, para dar a dimensão que são duas coisas ocorrendo, e não uma só. Tá bom? Eu acho que seria só isso aqui. Anagoge. Continuamos, Alan? Só um minutinho aqui, vou ter que ajudar aqui uma coisa que em casa eu já volto, só um tá. Então nós vamos dar continuidade aqui, tá? Tranquilo, eu já volto. Você continua, Cristian, a leitura? 353. Continuo sim.
Nós sabemos ou conhecemos a liberdade existencial relativa dos seres humanos, isto é, ela é acessível à nossa experiência. Sua exposição racional também baliza, por meio de antítese, a significação da liberdade existencial absoluta de Deus. Uhum. Eu mudei aqui para conhecemos em função do... Fica melhor no português e por conta da experiência, tá? Ok, para mim. Tudo bem, prof. Uhum. Pode continuar. Nós descrevemos a liberdade existencial dos seres humanos como relativa, como limitada, moderada, constrita, defeituosa, por parte por duas razões principais. A primeira delas é que a existência humana pode transcender apenas algumas, não todas as limitações impostas pela necessidade ou prescrições da natureza. Ela não é capaz de transcender o tempo, espaço, a corrupção, decadência ou morte. Segundo, por causa daquilo que cada ser humano atômico constitui-se de uma maneira prescrita a partir de energias naturais específicas ou operações não a partir de outras possíveis, intelecção, juízo, julgamento, imaginação e vontade são funções biológicas coordenadas, corrutíveis e mutáveis do cérebro. Ok, também está ok, só aqui, né, não a partir de outras, porque aqui ele está falando das energias ou operações, né? E essas energias aqui tem a ver com aquilo que o Aristóteles chamou de energia, que é a atividade, que é o que vai dar a efetivação que nós falamos lá em cima. Mas para mim também está ok aqui, né? Se você não tiver observação, a gente continua a leitura. Bom, nós falamos da liberdade existencial humana, que é relativa, mas real porque apenas a humanidade efetiva ou realiza as prescrições dadas de sua existência através de um modo de diferença não prevista ou não previsto da alteridade. Aqui é efetivo, porque já está dado, né? Só que não está levado a termo. Poderia ser realizado? Poderia, mas como já existe, mas ele é em si, aí vai falar de uma efetivação, porque já é algo real. Então, não tem que se realizar. O realizar é tornar real. Tá? Efetiva, né? As prescrições dadas de seus através de uma alteridade. Trata-se de uma necessidade natural, pertencendo à mesma modalidade que a humanidade deva possuir ou dispor de intelecção, razão, julgamento, imaginação e vontade. Contudo, cada ser humano específico pensa, julga, imagina, possui vontade e expressa a si mesmo de um modo único, dissemelhante e irrepetível, um modo de diferença imprevisível ou alteridade que objetivamente desafia a descrição ou delimitação. Ok, aqui é uma dúvida, a minha dúvida. Possuir ou dispor, né? Porque se ela possui, é como se fosse uma propriedade, né? Agora, se ela só dispõe, é uma disposição, é mais uma relação também. Se vermos
a lógica do texto dele seria disposição. Mas eu não sei o contexto, porque se for uma necessidade natural, pode ser possuir. 362. Que pode possuir, né? Ter a possessão. Eu acho que vamos colocar possuir aqui, que fica mais próximo do original, tá? Ok. Uhum. Às vezes a gente quer um, mas o texto perde outro. Pode ir. Cada ser humano hipostasia o que do dado, ou o que do dado, enfim, eu não sei se é lhe ou lhe é dado, enfim. Tá Ou, certo. É o que quer dizer o quid, a qualidade. A quididade, perdão. tá. O Uhum. que do dado, né? Ou os poderes naturais comuns, ou energias, efetivando-os existencialmente, enquanto como modal de uma autodeterminação relativamente livre. Perfeito. Nós falamos de uma liberdade existencial humanamente relativa, não somente por sua autodeterminação existencial, porque sua autodeterminação existencial está atrelada a poderes naturais dados ou energias, mas também porque a alteridade da autodeterminação possui diversos fatores que necessariamente se lhe impõem, tais como hereditariedade, o ambiente natural e social, as coincidências históricas e talvez outras também. Uhum. Não tem observação, não. Com as limitações da autodeterminação humana, enquanto um dado, nós denominamos liberdade o poder da humanidade, desenvolvido ou inerte, plenamente presente ou deficiente, mas nunca sem valor, em efetivar ou realizar a homotropia, homotrofia ou homogeneidade modal da natureza enquanto uma alteridade da operação. Aqui eu fiquei com dúvida no termo homotropia, homotrofia, e aqui talvez, não sei se efetivar ficaria melhor. Eu acho que efetivar, com certeza, porque ela já existe, né? Ela já é. 3 ponto... Agora eu esqueci. 3.6. Tá. 5. Aqui. 3.6.5. 3.6.5? Isso. Tá. Aqui. Isso. Homotropia. Acho que é homotropia mesmo, de tropos, né? Lugar comum. Uma homotrofia, eu não sei o que seria. Mas seria homotropia, quer dizer, a questão do lugar, né? Que é o modo como a natureza homogeneiza os seus lugares. A gente pode colocar o inglês aqui, se você quiser. Quando essas dúvidas, né? A gente coloca no primeiro. No Spence?
Se o Alan quiser ler. Ela chegou? Pode ser? Só um minutinho, Alan. Não, é um P só. Homotropia. A gente coloca aqui porque fica claro também para quem for ler depois que nós estamos partindo, fazendo uma transliteração, na verdade. Pode ler, Alan, estamos acabando. Sem problemas. A significação da alteridade apenas pode ser comparativa, isto é, mórfica, quando o outro é definido numa relação a uma dada homotropia. Em sua expressão hipostática, cada operação natural de qualquer homotropia natural possui uma alteridade específica ou mórfica. A diferença entre a homotropia da operação natural e a alteridade de sua expressão hipostática é uma diferença significando logos. Homotropia natural significa o logos da espécie e da alteridade hipostática significa o logos do sujeito. Perdão. Tá certo. Ambos logoi estão situados assim como sua diferença no interior da capacidade racional humana, logique, ou da racionalidade que é acidental à natureza humana. O modo pelo qual um ser humano reconhece e assinala significa aponta para a realidade. Uhum. Eu acho que aqui aponta para a realidade, ou assinala a realidade. Eu só acho que significa não cabe, mas os outros dois cabem bem. Qual que você prefere, Christopher? Eu deixaria assinala. Assinala? Então vai ser ele. Então vamos deixar aqui marcadinho para ficar claro que corrigimos. Pode continuar, Alan. Uhum. Vou subir aqui, peraí. Aí. A significação da alteridade pode ser uma liberdade significante quando o outro é definido e confirmado enquanto um desligamento existencial do sujeito das limitações ou necessidades da natureza. O único modo acessível à confirmação empírica através do qual a operação natural, hipostasiadamente expressa, constitui um fato de relativa liberdade das limitações ou necessidades da natureza. Da natureza é aquilo que denominamos relação. Por exemplo, o modo da linguagem e o modo da arte. Me perdi no ritmo da leitura. Foi só o ritmo, mas o texto está bacana. Ele é complexo, né? Sim, quando eu vejo hipostasiadamente, o coração já dispara. Tá acabando, tá acabando. Tranquilo. Pode continuar. Calma aí. O poeta, através da linguagem, o compositor, através da música, o artista, através das formas e cores, estão em relação. Por exemplo, comigo. Relação que não está limitada, restrita às leis da natureza, ao menos não às leis do tempo e do espaço. Cavafy e Mozart existem, para mim, através da alteridade de suas operações hipostáticas, certamente de maneira mais vívida de como teriam existido para alguns de seus vizinhos, que podiam apenas confirmar sua presença física nos anos e nas cidades em que eles viveram residiram. Esta é uma confirmação preliminar da experiência, apenas via exemplo, da liberdade relativa da natureza, liberdade que é realizada enquanto um fato da relação. O sujeito racional transcende as limitações da natureza, sem abolir a realidade da natureza, isto é, sem abolir as operações através das quais a natureza existe. Ok. Tá vendo que ele tá
tratando de algo tão básico, tão comum, mas tão escorregadio, que implica essa fala dele tão cuidadosa quanto aos elementos existenciais, porque é dessa liberdade que está falando, né? Desse sujeito que transcende as limitações da natureza, sem abolir a realidade da natureza. Ou seja, as operações através das quais a natureza existe para cada um de nós. Tá claro para vocês? Eu só não consegui pegar ali essa parte ali do Cavafy e Mozart existem para mim através da alteridade de suas operações hipostáticas, certamente de maneira mais vívida de como teriam existido para alguns de seus vizinhos, que podiam apenas confirmar sua presença física, nananana. Tipo, por que que para ele, em comparação aos vizinhos deles, tipo, é mais vívido? Porque ele tinha acesso a todas as produções do Mozart e do Cavafy, que era o poeta. Os vizinhos do Mozart e do Cavafy, não. Ah, sim. Quem é o Mozart para nós? Quem escreveu essas peças maravilhosas de música. O Cavafy, eu vou confessar, eu não conheço. Mas o Mozart eu conheço bem, através das peças musicais que ele escreveu. A essência do Mozart está onde? Nas peças musicais que ele escreveu. Talvez quem morou do lado do Mozart pode ter conhecido a figura humana, empírica, Mozart melhor do que eu. Mas, essencialmente, eu sei muito mais de Mozart do que essas pessoas, porque eles existem para mim, eles têm um lugar no mundo de experiência, no mundo de significado, através da alteridade de suas operações hipostáticas, ou seja, de suas criações. Talvez até pelo fato de que as melhores qualidades do Mozart estivessem expressas na obra dele. Justamente. Muitos vizinhos podem ter conhecido o Mozart sem ter conhecido a obra, então acaba que não puderam apreciar a efetiva grandeza do Mozart, das propriedades que compõem Mozart. Perfeito, isso mesmo. Isso é bem profundo, né? Agora fico parando pra pensar, porque, por exemplo, Mozart, a gente tem uma relação com ele que é das músicas dele, né? Por exemplo. Então, como se fosse uma expressão, colocado numa expressão, Mozart é música, ou Mozart é músico. Como lá de cima, Deus é amor, seja, tipo, o conteúdo desse ser ali, né? Então é bem... É bem pensado. Bem legal bem isso que você está falando. É bem curioso. Caríssimos, ficamos por aqui. Está salvando de novo. Eu tenho que disponibilizar o material todo para os alunos ainda. Vou ver se eu faço isso essa semana. Até porque, senão, vai ficar muito pouco tempo para fazer os trabalhos. Mas hoje conseguimos trabalhar um texto inteiro. Na próxima semana, vamos trabalhar o texto 4. O da Letícia é o 5. O 4 é do Pablo, não é isso? Agora não lembro de cabeça. Deixa eu ver se está aqui na internet. Não está aqui. É o Pablo mesmo. Libido e sexualidade. Não, perdão. A diferença entre desejo e urge. Meu Deus, esqueci. O que é urge, o Christopher? Esqueci agora. Oi, professor, não compreendi. Essa palavra aqui, urge. Urge é urgir, né? De urgência, de Urgência. necessidade. Desejo e necessidade, então, demanda, para a gente falar como
na psicanálise, né? Então, vai ser o texto do Pablo, e depois o da Letícia. O da Letícia ela já enviou, o do Pablo está no e-mail. Eu vou ver se também eu já coloco em conjunto para o pessoal lá, que seria na próxima semana. Eu vou tirar aqui o compartilhamento e também a gente já pode fazer a conclusão. Ok. Agora que eu vi seu recado, Alan. Pessoal, então, eu vou encerrar a gravação. Obrigado, Alan. Obrigado, Cris, por terem vindo. Me pareceu que foi muito boa a discussão, rendeu bastante. Alguns detalhes pequenos nós não trabalhamos, mas acredito que nós demos uma geral no texto e podemos dizer que foi melhor do que das vezes anteriores, porque nós fomos na essência, né? Nas questões mais importantes. E assim vamos fazer também nos próximos textos, deixando aos autores a sua correção definitiva para entregar. E para quem não fez tradução, eles vão pegar os textos como estão e vão fazer os seus comentários. A partir da semana que vem já vai estar à disposição os textos que foram entregues até agora e também o paper, uma descrição do paper que eu quero de comentários a esses textos para aqueles que não estão fazendo a tradução e que não vão fazer a tradução. A data para entrega, a última data vai ser o dia 17 de abril, quando nós encerramos as aulas do ano letivo de 2020, tá bom? Então, um grande abraço para todos, para todas, e até a próxima semana, especialmente para o Christopher e para o Alan, que estão aqui presentes.